Boa tarde a todas e todas que estão aí nos escutando hoje. Eu sou Deidila, diretora de sucesso do cliente da GUP, e é um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje a gente vai entrar no case da PM Web sobre tecnologia para admissão. Mas antes, não vamos esquecer, né? A gente quer a participação de vocês aqui. Então, como é que você vai fazer? Só abrir sua câmera, apontar para o QR Code, e aí você pode participar das nossas enquetes, enviar suas perguntas, vai ser super legal. E, para a gente começar, vamos lá chamar a Lívia Martins, consultora interna de RH da PM Web. Lívia, seja super bem-vinda. Conta para a gente um pouco mais sobre a PM Web. Oi, Dedila, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Agora tenho certeza que tu tá me ouvindo. Bom, primeiro, né, fazer aí um elogio para a GUP. Acho que esse momento, esse encontro aí de grandes nomes do mercado está sendo muito rico, muito importante, né, para as empresas. Então, já queria aí elogiar, parabenizar. E também agradecer o convite, né? Falando um pouquinho então da PM Web, nós somos uma empresa de tecnologia e marketing. Nós temos a tecnologia aí já no nosso core há bastante tempo, desde a nossa fundação. Então é super presente e comum no nosso dia a dia. Legal. Vocês fazem todo esse end-to-end, né? O physical. Super legal, super focado em experiência. E falando de experiência, hoje a gente vai falar sobre a experiência de admissão. Essa experiência que começa lá no recrutamento e seleção e termina quando o candidato é contratado. No meio disso, a gente tem uma série de burocracias e a principal delas é a entrega e a validação de documentos, né, Lívia? Além disso, quando a gente olha para as expectativas, que envolve a expectativa do RH, do líder que vai receber e do próprio candidato. Segundo o IBOP, 42% dos gestores já afirmaram que essa é a parte que mais dá dor de cabeça. Isso sem falar no momento que a gente está vivendo de pandemia, né, que é super importante que as pessoas fiquem em casa e tenham também essa economia do deslocamento, das cópias. Então, é super rico que a gente consiga fazer tudo isso pelo celular que está na palma da mão. Felizmente, a admissão online ela é realidade, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para a gente aquecer aqui, vamos para a nossa primeira enquete. Boa. Qual o maior desafio no processo de admissão da sua empresa? A gente viu aqui, né, Lívia? Olha só, 50-50, né? Metade é dos erros de documentação e muita papelada. Olha só, super interessante. Lívia, nossa parceria, né, quando a gente fala da parceria PM Web com a GUP, ela vai desde a divulgação da vaga até o candidato contratado lá dentro da PM Web. Mas vamos começar pelo recrutamento e seleção. Por que vocês decidiram implementar um novo software aí dentro? Uhum. Quando a gente implantou, foi em outubro de 2019, eu considero que foi um marco muito importante ali para o nosso time de RH como um todo, né, principalmente ali no sistema de seleção. Porque antes, né, nós trabalhávamos, acho que muitas recrutadoras e recrutadores vão identificar isso, mas a gente trabalhava ainda com um currículo impresso, fazendo anotações, então ainda era muito manual, né, desde, né, como tu falou, de receber o currículo, de publicar a vaga, né, então a gente tinha muito esse processo operacional que roubava, de certa forma, um pouco do nosso tempo ali, né, no dia a dia. E a plataforma de recrutamento e seleção veio para nos ajudar com isso, né? Para automatizar alguns processos, principalmente também para integrar esses processos, né? Para que a gente consiga construir ali um início, meio e fim durante todo o processo de recrutamento e seleção, desde a divulgação até de fato a admissão. Então, quando a gente, né, considerou essa possibilidade, a GUP foi aí nossa escolhida, né, trouxemos essa tecnologia para a empresa para facilitar o nosso dia a dia de recrutadores, do RH, né, mas também para facilitar o dia a dia do candidato, né, que por vezes tinha que mandar por um e-mail específico da recrutadora, né, e agora a gente consegue, através de uma tecnologia integrada, colocar isso tudo em um lugar só e conseguir tirar daí as nossas análises.
Super legal, Olivia. E eu acho que você falou sobre tempo, sobre employee experience, né? Quais foram os outros ganhos no processo de recrutamento e seleção que vocês tiveram depois da implementação? Uhum. A gente já tinha algumas estratégias mapeadas em relação a indicadores de recrutamento e seleção, mas de RH como um todo. Então, a gente já tinha um desenho ali de práticas do que fazer, de alguns projetos. E além do tempo, né, que querendo ou não já ajuda muito no nosso dia a dia, a gente conseguiu parar para olhar, né, reforçar esses outros projetos, principalmente o de indicadores de recrutamento e seleção, né, e de outros que a gente avalia no RH, né, passamos a então trabalhar de uma maneira mais estratégica e dedicar o nosso tempo também para esses projetos, assim como também dedicar o nosso tempo para a experiência do candidato, né? Então a gente consegue, inclusive, mapear tudo isso via plataforma, né? Receber feedbacks através dela, receber ali, né, o nível de satisfação que eles têm, e a gente consegue entender, né, como que está sendo para os candidatos também. Então eu costumo falar que ambas as partes ganharam, né? A empresa como selecionadora, mas também o candidato, a pessoa que está interessada em entrar para trabalhar conosco. Poxa, acho que a gente fica super feliz em escutar isso, né? E entrando no tema do nosso case de hoje, Lívia, como que vocês conheceram o GUP Admissão e como foi implementar, né? Como é que deu início a essa implementação? Uhum. A gente conheceu o GUP Admissão através do próprio evento de lançamento que aconteceu, né? Eu já vinha acompanhando alguns e-mails com alguns spoilers e eu, né, particularmente sou muito fã da GUP. Então eu acompanhei, quando eu vi que tinha esse módulo, logo eu me interessei primeiro para entender, né, o que seria isso, de que maneira poderia nos ajudar, né, se seria integrado ao módulo que a gente já tinha de recrutamento e seleção. E aí eu comecei, né, os primeiros contatos, as primeiras interações, então, com o pessoal da GUP em relação à admissão, e logo em seguida já apresentei para o time, né, como uma proposta ali de melhoria nos nossos processos. Acho que é legal falar que não foi uma escolha, uma decisão sozinha, né? Eu contei com o apoio de todo o nosso time de RH, com o time do DP também que comprou a ideia, porque no fim eles agora vivenciam ali dia a dia, né? Então teve uma ajuda mútua, assim, né? Eu percebo que o time todo comprou essa ideia. E aí, depois que o time já estava convencido, no bom sentido, a gente levou aí para a diretoria e também foi só sucesso, viram muito valor em trazer essa outra tecnologia para a gente. Muito legal, Lívia. Acho que esse processo de inovação ele começa na curiosidade, né? E aí é muito interessante Uhum. ver como tudo isso se desenrolou por meio da parceria, por meio da conversa, do engajamento também de outras áreas. Para a gente continuar aqui, vamos seguir com a pergunta que foi selecionada pelo público de casa. Ótimo. 53% do público de casa escolheu processos de convencimento de aquisição do sistema. Então você falou, poxa, a gente teve que ir no DP, a gente teve que conversar com a nossa liderança. Conta pra gente como foi esse processo de convencimento. Foi bem natural, eu entendo, né? Porque, como eu disse, tecnologia já faz parte do core da PM Web, né? Então, quando a gente está falando ali de uma tecnologia que pode vir para nos ajudar, pode vir para automatizar os nossos processos, né? E ganhar agilidade, foi de uma maneira muito natural. Né? Eu acho até, né, engraçado, tem uma piada interna ali no nosso time que tudo que tem em relação a GUP o pessoal me chama, né, ou eu tô levando de ideias para eles, e aí logo em seguida eles já aceitaram, né, não, vamos ver, vamos entender o que é, né, como eu disse, o DP também logo aceitou, porque faria parte do dia a dia deles. E aí, com isso, a gente, né, começou a levantar, beleza, né? O que hoje a gente tem ali de oportunidades de melhoria no nosso processo de admissão, principalmente a que se refere a recebimento de documentos, né, organização desses documentos, e também o que daqui a pouco a plataforma, né, propõe, nos oferece ali como melhoria. A gente também tem um lema dentro da PM Web que é contra dados não há argumento. Então a gente levou esses dados para a diretoria, né, em relação bem dados práticos do dia a dia, né? Quanto tempo que a gente leva, por exemplo, para analisar todos os nossos documentos que a gente precisa. Hoje a gente tem um total de 21 documentos que a gente pede aí cada novo colaborador. Né? Então, qual é o tempo? Como que é hoje? Né? De que maneira a gente poderia automatizar esse processo?
né? O que uma tecnologia para o DP, para a admissão poderia nos ajudar. Então a gente fez bem esse mapeamento, né, junto com o apoio ali do time do DP, né, para a gente entender o D para, né, e aí vindo, né, aqui, fazendo a aquisição dessa plataforma, desse outro módulo, de que maneira isso poderia nos ajudar no dia a dia. Então, conseguindo mostrar isso para a nossa diretoria, né, para a nossa liderança, acho que foi um processo muito natural de amadurecimento, né, porque a gente vem, o RH como um todo, né, trabalhando com esse amadurecimento, então foi mais uma dica e mais um processo que a gente implantou pensando no amadurecimento e na especialização dos nossos processos. Muito legal, Lívia. Quando a gente fala desse RH estratégico, né, é super importante que a gente cada vez mais olhe para dados, para economics, para tudo isso que envolve a tomada de decisão gerencial. Super interessante. E aí, até entrando um pouco mais no tema que é de hoje, a GUP Admissão, o GUP Admissão, ele é 100% dentro, adequado à Lei de Proteção de Dados. Isso além da centralização e digitalização de todos os dados, né, dessa parte de admissão. Então, me conta, por favor, como foi o impacto no compliance de vocês e nessa centralização de informações? E aí, para continuar, se existiu o processo de auditoria aí, como foi, né, esse processo facilitado pela centralização de informações? Você contou, poxa, são 20 documentos que vocês analisavam por papel, tinham que receber. Conta um pouco para a gente. Perfeito. Acho que é legal falar como era o antes, então, né? O antes era, basicamente, a gente recebia ali todos os documentos de admissão que a gente solicitava via e-mail, né? Ia diretamente para o e-mail do departamento pessoal ou para a pessoa responsável que faria essa parte, né? Que a gente divide seleção e departamento pessoal. Então, terminando, escolhendo o candidato, a gente encaminhava via e-mail, papel, para o nosso DP. Então acabava que ficando tudo meio desintegrado, assim, né? E esse era um dos pontos que a gente sabia que precisava melhorar. E aí, como o GUP Admissão nos ajudou também com isso, né? A gente deixou de enviar por e-mails, né? As pessoas que antes batiam ali uma foto do seu documento, mandava por um e-mail, tendo possibilidade de um erro de digitação, sei lá, enviar o seu próprio documento para alguém que não deveria receber. Tudo isso para nós gerava algumas dúvidas, assim, né, de como poderia ser feito. Antes do processo também, né, antes do GUP Admissão, a gente já arquivava os arquivos de uma maneira digital, em pastinhas no nosso computador, e era a partir daí que ele era auditado, né? Então, a gente já passou por algumas auditorias, a gente vai passar por uma próxima esse ano, e aí a gente vai ter a primeira rodada de auditoria com o GUP Admissão, mostrando também a nossa evolução nesse sentido. Mas a gente já tinha isso digitalizado, só que de uma maneira ainda descentralizada, né? A gente salvava na nossa rede. Funcionava na época? Funcionava, mas a gente via que ainda tinha muito aquele tempo de baixar um arquivo do e-mail, colocar na pastinha certa, né? Fazer toda essa organização para depois a gente integrar todo o book do profissional que a gente fala, né? Toda a pastinha do profissional. Com a pandemia, a gente viu que isso também poderia ser um passo para nós, né? Alguns a gente ainda recebia também via documento impresso, como o próprio exame admissional, por exemplo. Então a gente, né, olhou para isso com muito bons olhos no sentido de beleza, vamos aproveitar que a gente tem ali uma chance de trazer uma plataforma para nos ajudar com o processos de auditorias internas e externas, mas também nos ajudar na nossa organização interna. Então hoje, com o GUP Admissão, o que antes a gente, né, fazia as auditorias ali via pastinhas, imprimindo e-mails, né, imprimindo os nossos documentos, hoje a gente consegue, na própria plataforma, também ter acesso a esses documentos de uma maneira integrada. E eu acho que é legal falar, trazendo a questão da LGPD, que o GUP de admissão, né, antes da gente implantar, também passou por uma análise do nosso time de segurança da informação, onde eles fizeram as questões, as perguntas, né, e foi aprovado também por esse time para que a gente pudesse trazer isso, porque, né, existem para a lei de proteção questões de dados sensíveis, dados sigilosos, né, não é para todo RH que a gente pode compartilhar. Então, o GUP de admissão também nos permite selecionar exatamente as pessoas que a gente
quer e que precisam ter acesso àquele documento sensível ou àquela informação. Né? Então a gente consegue também ajustar, beleza, né? Eu vou dar aqui o acesso só para o DP, será que tem alguém da auditoria que vai ter que ter acesso também? De que maneira a gente vai fazer isso depois? Então veio para nos ajudar de muitas formas, assim, desde de o documento de uma maneira integrada só, né? Facilitando, inclusive, para que o candidato consiga colocar ali, né, e se organizar melhor no envio dos documentos, porque antes acontecia muito de esquecer, não ver na lista, então agora eles têm todo um checkzinho do que fazer, até de fato na segurança, então, desses dados e documentos, alguns sensíveis considerados aí a partir da LGPD. Excelente, Lívia. E até para a gente, quanto RH, né, dá uma segurança de, poxa, as pessoas certas estão vendo os documentos certos. Super interessante. Exatamente. Super interessante. E agora a gente vai para a participação do público que está em casa. Então, você que ainda não mandou sua dúvida, pode mandar sua dúvida. E você que já mandou, já pode curtir lá. Vamos para a nossa primeira pergunta, Lívia. Pensando do lado dos candidatos, né? Acho que você falou um pouco aí da pandemia e de todas as mudanças que a pandemia trouxe para os processos de gente de vocês. Ainda mais assim nessa redução de custos, em tudo que a gente está vendo de desemprego. Como que está sendo os feedbacks recebidos por esses candidatos? Olha, eu percebo que estão sendo bem positivos, né? No sentido justamente esse que eu reforcei, né? Agora então eu sei, né, o que está faltando, consigo, né, anexar com calma, seja, por exemplo, né, o meu CPF já posso ir mandando para liberar ali a próxima etapa no meu pedido de admissão. Tem um documento que eu, preciso, né, não está comigo, preciso providenciar em outro lugar, não tem problema, é só mandar foto e anexar lá depois. Então eles conseguem ter todo essa organização para eles também. E é isso que vem ainda muito como retorno positivo para nós em relação à plataforma, né? De conseguir ali toda a relação de tudo que eles precisam mandar e que eles também consigam ter o controle disso, né? Beleza, isso aqui já coloquei, isso aqui preciso providenciar, tá faltando, ou bom, né? Sei que analisaram o meu documento, tenho aqui o cheque, mas por algum motivo preciso mandar outra foto, né? Por vezes. Então, o principal elogio tem sido esse, assim, ter um lugar só para que eles consigam se organizar nesse processo de admissão que por vezes ainda é muito ansiogênico para eles, né? Começar numa nova empresa, mandar um monte de documento, eles ficam nessa ansiedade, nessa pressa, e ter um lugar para colocar isso de uma maneira organizada, entendo que tem facilitado muito para eles. Um outro ponto que é legal falar também é que eles já estão, né, o candidato já está acostumado com o uso da GUP lá no processo de seleção. Então, quando a gente fala, né, olha, né, a partir de agora, na proposta, tu vai receber um e-mail ali de próximos passos, eles já sabem como logar, eles já sabem o que precisam fazer, eles já sabem, né, qual vai ser ali, mais ou menos o direcionamento do e-mail. E aí, acho que isso é um outro ponto aí super positivo que tem facilitado bastante para eles. Legal, acho que essa experiência fluida está no DNA de vocês, é super legal conseguir trazer isso para os processos de gente. E agora entrando um pouco nessa parte do time de DP. Muitas vezes esse time, por conta dos processos de admissão, ele é um time visto ainda como burocrático, como operacional. Quais foram as técnicas que vocês utilizaram aí dentro para empoderar esse time de DP que faz parte do ecossistema de RH? Eu acho que principalmente trazendo, né, para as lideranças e para a diretoria, que o time de DP, assim como o de recrutamento também é um pouco bastante operacional por vezes, a gente também consegue ser estratégico. Mas estratégico se a gente tiver ali tecnologias, plataformas, tiver todo um apoio necessário para automatizá-los, né? Então, se a gente ainda tem um processo muito manual, um processo ainda muito burocrático, a gente não tem, digamos assim, tempo, não consegue priorizar para olhar depois para os nossos dados, por exemplo, né? Eu vi que a Camila da Nexa estava falando um pouquinho também disso em relação a indicadores, então é super importante a gente mostrar de que maneira essas tecnologias vêm para nos ajudar, para que a gente consiga mais olhar para o lado externo. E já é uma ação que eu sei que o DP está colocando em prática, que é exatamente os indicadores de departamento pessoal. Né? Hoje a gente tem os indicadores de RH, e a ideia é que também a gente consiga construir esses novos indicadores, muito porque a gente também economizou, de certo, muito tempo ali, que antes a gente ficava
num e-mail, imprimindo o documento, a gente conseguiu automatizar isso para poder priorizar outras coisas também, né? E ter esse olhar mais estratégico. A partir da própria ferramenta, né, do GUP de emissão, falando agora, a gente consegue ver ali, bom, quanto tempo mais ou menos eu estou levando, né, para né, de que maneira eu poderia atuar neste ponto, neste número que eu estou enxergando aqui. Será que para concluir a admissão é muito ou é pouco? Né? Então, esses olhares, que é o que eu entendo que também passa a ser bastante estratégico. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o reskilling, mas é super interessante, né, perceber que esse tempo que está sendo economizado pelo GUP Admissão, ele está sendo utilizado para outras coisas super estratégicas, né, como análise de dados, como aprofundar no processo, fazer melhoria contínua do processo. Acho que isso é super legal para esse empoderamento de todas as áreas. Ótimo. Lívia, para a gente continuar aqui, algumas pessoas que estão assistindo a gente ainda não têm o GUP Admissão. Então, conta para eles como que você faz para reduzir o risco jurídico nessa recepção de documentos. E, além disso, também, quem é que coloca os dados na plataforma? É o candidato ou é o RH? A cachorra está latindo, coisas do home office, daqui a pouco ela já vai parar. Exatamente. Eu vou pedir para que tu repita a pergunta, porque deu uma travadinha aqui para mim. Tudo bem, ótimo. A pergunta foi: como reduzir o risco jurídico na questão de pegar os dados dos candidatos na admissão e quem coloca na plataforma esses dados? Se é o candidato ou se é o RH? Perfeito. Em relação aos do candidato, documentos do candidato, quem coloca é o próprio candidato. Então, ele está vendo ali o que ele precisa colocar, anexa na plataforma, e tem toda uma curadoria para entender se aquele documento está ok, se aquele documento está vigente, está. E se não está, conseguir também ao candidato e falar, olha, né, mano, não é este documento, o documento está em várias segurança. Os blocos, né, da admissão em relação a que tipo de documentos a gente vai pedir, que tipo de documentos a gente pode receber por aqui, é o próprio RH. Então, por vezes, a gente faz ali, né, tem um olhar, olha, esse documento, acho que, sei lá, é muito sigiloso, vamos pedir para mandar de outra forma. Ou não, esse documento vamos colocar dentro da GUP, porque a gente sabe que é seguro, para que a gente consiga manter toda essa segurança. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente enxerga também. Quem tem o conta, né, de fato, ali dos dados que vai requisitar é o RH com o DP, e eles hoje é somente o departamento pessoal, que por si só já é a área responsável por receber esses documentos, né? E aí a gente tem ali, né, dois que a gente deixa como cadastro, né? A gente libera acesso. Bom, é um DP, é uma pessoa que vai cuidar ali só, por exemplo, da parte operacional de admissão para receber os documentos, a gente libera só esse acesso para essa pessoa. Bom, é alguém de recrutamento e seleção que não precisa ter acesso aos documentos, a gente também limita acesso a essa pessoa. Então, a pessoa responsável pelo uso da GUP da empresa, que hoje acaba sendo, consigo ter esse olhar, que consegue liberar e para quem que a gente precisa daqui a pouco segurar o acesso. Boa, Não sei se eu Lívia. respondi a tua pergunta. Acho que respondeu sim. Acho que o pessoal aqui de casa também ficou super claro. E agora a gente tem duas perguntas em uma. A primeira é: o sistema GUP admissão ele integra com o recrutamento e seleção e com a folha? E a segunda quanto tempo vocês economizaram de ponta a ponta, né? Você mencionou que, poxa, a gente foi fazer um case, a gente entendeu quanto tempo era antes, quanto tempo seria depois. Você consegue abrir os dados? Consigo. São aos dados antes, a gente fez um mapeamento ali, demorava 4 dias ali de recebimento, né, desses documentos, de envio, né, solicitando os documentos até, de fato, o candidato começar a enviar todos os documentos. Geralmente, eles esperavam toda aquela lista para nos mandar de uma vez só. Então, por vezes, ele acabava mandando, sei lá, depois de 2, 3 dias, que ia o e-mail com os documentos. A gente fez um cálculo, era de 4 dias, né, corridos. E agora, com o GUP admissão, a gente entende que consegue passar isso para 2 dias, né? A gente reduziu aí 50% do nosso tempo para fazer toda essa
análise. O que antes por documento baixar, cada um desses dados. Hoje a gente olha, né, consegue visualizar na própria plataforma, sem precisar baixar, olhar depois, né, baixar depois todos os arquivos como registro, mas a gente consegue ter esse olhar mais rápido, né, a gente entende muito agilidade e economia ali de 2 dias em todo o processo de recebimento e análise de documentos. 50% do tempo é bastante coisa, né, Lívia? E é bastante coisa. Para quem trabalha com RH, com vaga, é bastante coisa. Exatamente, todo o custo envolvido de pessoas e até o custo que a gente fala que é o custo indireto, né? Da pessoa não estar naquela cadeira exercendo a sua função. Então, acho que isso é uma super economia quando a gente coloca aí da parte financeira. E aí a outra pergunta, Lívia, foi se esse sistema do GUP Admissão, se ele é integrado na sua folha e se ele é integrado no GUP Recrutamento e Seleção que vocês também utilizam. Ele é sim integrado ao GUP Recrutamento e Seleção. Então, a partir do momento que a gente seleciona o candidato, faz a proposta e ele aceita, a gente já consegue automaticamente direcionar o cadastro dele para a etapa de admissão no mesmo minuto, questão de minuto, né? A gente só transfere ele ali em etapa e ele, né, o próprio candidato, ao mesmo tempo também já consegue receber. O que por vezes antes era muito... tinha uma demora, né? Porque eu tinha que produzir o book dessa pessoa, as informações que essa pessoa tem para poder passar para o DP via e-mail ou via book físico antes da pandemia, para que depois o UDP pudesse acionar. Então, questão de horas, a gente passou ali, sei lá, para minutos, né? Que é só automatizar esse processo, direcionando ele para as etapas. Em relação à folha, hoje a gente não tem essa vinculação, mas é já um projeto aí que a gente tem mapeado para esse ano ou no máximo ano que vem. Vincular também o GUP Admissão com a nossa folha. Poxa, super legal. Acho que nosso time de serviços aí está esperando por vocês para a gente fazer essa integração. Me esperem, e é super importante, né? Para ter essa fluidez de processo. Poxa, você falou um pouco de um KPI bem importante. Vamos entrar nesses KPIs de DP. Quais são os indicadores que vocês acompanham hoje e quais são os principais KPIs? Quais são os principais indicadores que vocês acompanham dentro do geral aí de Analytics? Eu vou falar principalmente dos de RH, tá? Porque o de DP ainda está em construção, então ainda não conseguiria trazer ali os indicadores de DP. Hoje, os indicadores de RH, de recrutamento e seleção, né? A gente vê basicamente ali vagas ativas no mês, então vagas trabalhadas pelo time durante aquele mês, as vagas fechadas, né? As vagas que também foram abertas, pensando em número, né? Em quantas aí a gente teve que trabalhar, assim como o tempo médio de fechamento de vaga, né? Então, a gente consegue ter uma noção, inclusive por área da empresa, né, de qual tem sido o nosso tempo médio de fechamento de vaga. Um outro indicador super bacana que a gente consegue levantar também, inclusive através da GUP, são das fontes de recrutamento. Então, da onde que essas pessoas estão vindo? Né? E a gente automaticamente consegue pegar essa informação também da GUP e validar, porque no momento que a pessoa, o candidato, faz o seu cadastro, a gente já consegue ter acesso a isso também. Então, são números que a gente todo mês levanta, né? Todo mês bate ali cada um deles para poder apresentar para toda a nossa diretoria e para todo o nosso board. Lívia, você consegue compartilhar com a gente alguma ação que foi gerada a partir dessa análise de indicadores? Então, poxa, eu vi que o time financeiro está com um SLA 50% maior do que todo mundo. Quais foram as ações que foram geradas a partir dessa análise de indicadores? Falando de recrutamento e seleção, eu acho que principalmente, pegando o exemplo aqui, que são tantos no dia a dia, né? Mas pegando o exemplo aqui de fontes de captação, a gente consegue justificar hoje, por exemplo, uma das nossas principais fontes uma das nossas principais fontes ali que traz candidatos são as indicações de colaboradores, né? Então a gente consegue saber, olha, né, a nossa marca empregadora está sendo reforçada, né? As pessoas da PM Web estão indicando que outras pessoas venham trabalhar conosco. Então, de que maneira a gente pode investir, né, ainda mais nessas indicações, de que maneira a gente consegue divulgar isso, assim como o LinkedIn, que é a nossa segunda grande fonte ali de candidatos, que é onde basicamente eles também se candidatam e que tem essa integração no GUP Recrutamento e Seleção, né? Quando a gente publica ali a vaga, posta a vaga, automaticamente já está no LinkedIn, a gente já ganha ali um bom tempo, a gente consegue rastrear e investir, né, se for o caso, numa publicação, enfim,
em alguma outra ação que a gente entenda que precisa estar atuando. Mas esse foi o exemplo que me veio agora na cabeça, assim, da gente poder olhar, beleza, aonde que essas pessoas estão, né, como que elas estão chegando e como que a gente pode cada vez mais reforçar isso. Legal. E nesse tempo de pandemia, né, Lívia, com a redução de custos, com tudo isso, é super importante a gente ter esse dado na mão Claro. para conseguir justificar os investimentos que a gente está fazendo para trazer as melhores pessoas para dentro das nossas empresas. Super interessante. Lívia, o público aqui está super curioso. Você falou de vários processos, de várias estratégias. Quantas pessoas hoje o time de DP tem? E como é que esse time se conecta com toda essa estrutura de talent acquisition, desde do início ali, né, até a pessoa sentar na cadeira? Uhum. Hoje a gente tem 4 pessoas no time do DP e 5 pessoas no time de recrutamento e seleção, contando comigo, né? Eu ainda faço parte ali do time de seleção. Então, querendo ou não, a gente tem uma divisão ali de atribuições, né? Tem uma pessoa, 2 pessoas que ficam ali mais focadas em todo esse processo de análise de documentos, de validação, junto com esse colaborador que vai entrar. Assim como a gente tem as responsáveis no time de seleção por enviar aquele candidato responsável por aquela vaga. Então a gente acaba muito se dividindo nesse sentido. Assim, eu acredito que a gente tem muito essa sincronia e esse senso de urgência e ajuda, né? Porque o nosso objetivo final é fechar essa posição e trazer uma pessoa bacana e legal ali para o nosso time. Isso vai depender da seleção, isso também depende, por fim, do DP. Então a gente acaba tendo muito essa sincronia no dia a dia. Temos a plataforma que já nos ajuda muito com isso, mas a gente não deixou de se falar aí nos nossos meios de comunicações internas para ter esse contato também. Antes da pandemia, ficava todo mundo na mesma sala, né? Então era muito mais rápido. Ó, fechei tal vaga, tá chegando tal pessoa. Aquela Então era mais comemoração, né, tranquilo. com a vaga difícil. Aquela comemoração, batendo o sino, pois é. E aí, mas a gente não deixou de ter também esse olhar, assim, tem a percepção que está todo mundo no mesmo marco, todo mundo junto aí para entregar o mesmo objetivo, que é trazer essa pessoa para cá. Muito legal escutar todos os resultados que vocês tiveram com esse time tão enxuto, né? Lívia, super obrigada por ter compartilhado todos esses processos de JIT da PM Web. É um prazer ter você como cliente, como parceira da GUP. Eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigada.